Oi, gente rica, esse é o 32º episódio da série Brilhantes Imortais. E hoje eu vou falar de uma mulher, mesmo que ela não me represente, não represente inúmeras mulheres que eu conheço, tá? Você pode estar se perguntando, e por que isso então, Cris? Porque a personagem que foi criada, ela está influenciando muitas pessoas nessa geração. Eu vejo assim inúmeras pessoas usando roupas com a estampa do seu rosto, bolsas, mochilas, lenços, camisas, quando na verdade elas não sabem quem realmente foi a Frida Kahlo. Sabe por quê? Porque as pessoas não pesquisam, elas apenas seguem a tendência, a moda, as narrativas implantadas. E na maioria das vezes elas não buscam conhecer a pessoa em questão e a sua verdadeira essência, né? Então eu refleti muito durante essa semana e depois de ver assim uma maciça divulgação, né, sobre o filme, né, da Barbie, que era uma mulher, uma boneca de 60 anos, que teve a sua história reescrita para acompanhar ideologias. Mas, na verdade, isso não importa, né? As questões que ela está levantando. O importante é que ela não tem nenhum tipo de princípios, tá? Com essa exposição, gente, nesse mês que está acontecendo ali, ó, da Frida Kahlo, no Forte de Copacabana, você tá vendo ali? Um local militar. Engraçado, né? Não é engraçado não, gente, é triste. É preciso ter atenção redobrada e pesquisar o que existe por trás de cada coisa nessa narrativa. Porque depois que eu vi uma escola de samba homenagear Lampião, e no ano que vem vai homenagear o ex-presidiário, ex-governador do Rio de Janeiro, que é réu confesso, então eu vi a necessidade de falar sobre todas as pessoas, para que você que está aqui me ouvindo, que me assiste, possa ampliar, possa refletir, né, e abrir a sua visão. E não sair consumindo aí qualquer coisa sem entender a realidade, porque tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Bom, a Frida, ela nasceu com o nome de Madalena Carmen Frida Kahlo Calderón. Ela nasceu em Coyoacán, que é uma cidade do México, no dia 6 de julho de 1907. O pai dela era alemão e a mãe dela era uma mestiça indígena com espanhola, né? Com espanhóis. E se ela tivesse viva hoje, ela estaria com 116 anos de idade, né? Porém, essa mexicana morreu muito cedo com um problema de saúde. Ou não, a gente não sabe, né? Em 1954, quando ela tinha apenas 47 anos de idade, né? Ela faleceu. E ela passou entre a vida e a morte dela sentindo muitas dores por causa de um grave acidente de ônibus causado por um bonde, que foi assim até muito pior do que a poliomielite que ela teve quando ela ainda era uma criança. E ela utilizava a arte naif, inspirada na cultura do México, e ela pintou assim inúmeros autorretratos, né? Com a natureza, flores, pássaros bem coloridos, e ela mostrava o mundo interior dela, as dores dela. Ela explorou questões que estão em alta hoje, né? Como a identidade, o gênero, né? A raça. E nas suas pinturas nós podemos observar tanto a fantasia quanto o realismo. E observamos também que em cada uma das pinturas dela estão impressos elementos da sua autobiografia, das suas dores, do seu sofrimento. Porque ela era mestre em retratar a sua dor crônica que ela sentia, corporal, por causa do acidente. E ela foi referida pelos críticos como uma pintora realista, surrealista, e outras vezes como uma realista mágica, né? Ela fez parte
do Partido Comunista Mexicano e defendia essas ideias absurdas de um socialismo louco, né? E foi como uma ativista política que ela também conheceu o pintor Diego Rivera, um homem bem mais velho do que ela, né? Por um pouquinho ela se apaixonou, casou e sofreu tremendamente, né? De amor e de tristeza. Ela era assim, ele, né? Era declaradamente ateu, né? E ele considerava as religiões de uma forma assim, de neurose coletiva. A Frida se casou com ele em 1929, quando ela tinha apenas 22 anos de idade. E ela já foi a terceira esposa dele. E os dois viveram um tumultuado casamento, de traições, com viagens para os Estados Unidos, pelo México, cheio de problemas, porque a infidelidade era assim, tanto dele quanto dela, era que causava esse reboliço no casamento deles, né? E ela sofria muito. Frida era defensora do feminismo e ela gostava tanto de ter relacionamentos sexuais com homens quanto com mulheres. E o seu marido aceitava e preferia que ela tivesse relacionamentos extraconjugais com mulheres, né? E além dessa história, assim, né, de pessoas infiéis, uma história triste. Você manter um relacionamento de vida de infidelidade, ela se sentia traída e traindo, né? O marido dela também queria ter filhos, além do que ele já tinha com as outras esposas anteriores, né? Mas Frida, ela não conseguia manter uma gravidez até o final e ela acabava abortando todas as vezes. O que mais que eu vou falar dela, né? Eu acho que o que parece ter sido a maior tristeza dela foi descobrir o marido atraindo com a sua própria irmã, que se chamava Cristina Kahlo. Por outro lado, ela também se envolveu com um líder soviético, Leon Trotsky, que era um comunista russo. Ele foi assim, um dos principais articuladores da Revolução de Outubro de 1917 e o criador do Exército Vermelho. Ela era uma mulher ativista que adorava política e assumidamente comunista e tinha um grande envolvimento com o movimento revolucionário, né, do México. Em uma das suas últimas obras, em 1954, pouco antes dela morrer, ela nomeou um quadro como Marxismo dará saúde ao mundo. Aquela imagem, ela queria mostrar que o único caminho para um mundo melhor era através do marxismo. Nada a ver, né, gente? E na sua pintura, ela se sentiu curada e liberta das muletas. E segundo a crença dela, né, o comunismo era o único capaz de destruir a alma do capitalismo e de curar o mundo. É incrível, né? Porque as pessoas acham, né, que ela achava que a libertação que o marxismo trazia era absoluta, libertando a ela, libertando a todos, inclusive do sofrimento dela. Que viagem, né? Essa foi assim uma das muitas viagens fantasiosas da Frida. Na verdade, ela foi mais uma a ser enganada por essas teorias monstruosas de Karl Marx. E nesse quadro dela, ele próprio, Karl Marx, a afoga. É assim uma tristeza ver isso, é uma pena, né? A gente vê pessoas iludidas e atualmente esse homem, filho do capeta, continua enganando muita gente aqui na nossa nação, né? Durante o período em que Frida esteve casada com Diego, nesse casamento libertino, onde os dois sofriam muito, a Frida desenvolveu assim seu estilo próprio e pintou muitos pequenos autorretratos
que misturaram elementos de crenças pré-colombianas com crenças católicas. E isso chamou muito a atenção do artista André Breton, que resolveu fazer uma exposição para ela, para lançar a Frida em Nova York. Aí levou ela para os Estados Unidos e em seguida levou ela para Paris, para poder lançá-la na França também, né? E com essa exposição, ela foi a primeira mulher mexicana a ter uma obra no século XX adquirida pelo Museu do Louvre. Essa foi a única obra que ela vendeu naquela exposição. Mas olha que honra, que bacana, né? Essa obra tem o nome de A Moldura e é assim um autorretrato numa folha de alumínio com uma moldura toda desenhada com flores coloridas e pássaros, né? E o meu objetivo aqui é trazer para você, né? É trazer e compartilhar com você o contexto histórico e biográfico que molda a personalidade de cada uma dessas pessoas que eu pesquiso para incluí-los no meu episódio semanal dessa série que é anual, Brilhantes e Imortais. A Frida, ela trabalhou durante anos como uma professora de arte e ela foi membro fundadora do Seminário de Cultura Mexicano. Agora, a sua primeira exposição individual no seu próprio país só aconteceu pouco antes dela morrer. E depois da sua morte, em 1954, por embolia pulmonar ou quem sabe, né, porque pode ter sido também um suicídio, porque ela já havia tentado diversas outras vezes, ninguém vai saber nunca ao certo. Só Deus sabe de todas as coisas, né? Quando ela morreu, o trabalho dela também se apagou, como se tivesse sido enterrado num caixão com ela em 1954. Agora eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te contar, tá? 20 e poucos anos depois, no final dos anos 70, o trabalho de Frida Kahlo foi redescoberto por historiadores de arte e ativistas políticos. E somente no início dos anos 90, ou seja, 40 anos depois, Frida se torna um ícone para o movimento Chicano, para o movimento feminista e para o movimento LGBT. 41 anos após a sua morte, em 1995, foi publicado o livro O Diário de Frida Kahlo, um autorretrato íntimo que reúne parte dos seus manuscritos. E aí eu te pergunto, será que tudo que está nesse livro é realmente dela? Essa é uma dúvida, né, que qualquer pessoa tem direito de ter, inclusive eu, né? Ainda temos liberdade, né, de expressão, né? E a pergunta que não quer calar é, será que a Frida Kahlo teria toda essa exposição se ela fosse uma mulher de família, defensora de princípios cristãos, fiel ao seu marido, totalmente adepta ao capitalismo? A resposta fica por sua conta. Escreva aqui embaixo para eu conhecer a sua opinião. E como eu sempre faço, eu vou deixar aqui registrado algumas frases da Frida para você anotar no seu caderninho, tá? Ela diz que pinto a mim mesma porque sou sozinho e porque sou o assunto que conheço melhor. A angústia e a dor, o prazer e a morte não são mais do que um processo para eu existir. A luta revolucionária nesse processo é um portal aberto à inteligência. A política fez parte da vida dela com muita força, né? Eu queria fazer o que tinha vontade, atrás da cortina da loucura. E eu reflito
nessa frase, né? Sobre essa frase, será que ela não fez? Né? Pensaram que eu era surrealista, mas eu nunca fui, nunca pintei sonhos. Só pintei a minha própria realidade. Isso eu concordo. Diego, houve 2 grandes acidentes em minha vida, o bonde e você. Você, sem dúvidas, foi o pior deles. Essa foi uma frase que ela escreveu no diário dela, mostrando, se referindo ao marido, mostrando toda a dor, né, da infidelidade. E uma que é super famosa: pés para que usamos se eu tenho asas para voar. Ela, né, que teve uma parte da perna amputada, sentia dores terríveis, sofreu muito, problemas de coluna, de pernas, várias operações. Imagina a dor dessa mulher. E ela conseguiu realmente passar isso para a arte dela naquela época. Mas eu queria que eu gostaria muito que você refletisse sobre quem foi Frida Kahlo e quem se tornou, de acordo com as narrativas, tá? Essas reflexões, escolhas eu deixo por sua conta. E agora, para terminar, como eu sempre faço também, hoje eu vou falar a frase da minha querida prima Lua Bastos, direto de Salvador, ou de Aracaju, porque ela tem 2 casas, né? Ou ela vive de um lado para o outro, eu não sei onde é que ela está nesse momento. E a Lua diz: a fé que ilumina caminhos traz esperança. E eu acrescento na frase da Lua que essa esperança seja de dias melhores, que essa esperança seja assim, que as pessoas acordem, saiam dessa amnésia, que essa esperança seja que o comunismo não vingue no Brasil, porque a nossa bandeira jamais será vermelha. E eu fico por aqui deixando um beijo para minha prima Lu, minha querida, que eu estive com ela em Salvador com a minha mãe há pouco tempo, e outro beijo para você que ficou comigo até agora. Olha só, Copacabana, a praia de Copacabana. E lá atrás, aqui, está o forte onde está a exposição da Frida Kahlo. E eu desejo um dia abençoado para você. Fui, tchau!